Boa noite, pessoal. Tudo bem? Legal estar de volta aqui com vocês, e o mais legal disso tudo é que a gente tem a oportunidade de mais uma vez parar um pouquinho do nosso tempo e estudar, ou não vou dizer exatamente estudar, mas pelo menos ler uma passagem importante, um trecho extremamente importante da palavra de Deus, e a gente dedicar um pouco do nosso tempo, alguns minutinhos, para a gente fazer uma avaliação ao que Deus tem falado ao longo de sua história, tem falado conosco, tem falado comigo especificamente esses dias, e na necessidade de se começar a planejar estrategicamente do mesmo jeito que a gente tem feito tem tomado essas iniciativas volta e meia no nosso trabalho, volta e meia na empresa onde a gente presta serviço ou onde a gente é contratado. Tem se discutido muito a necessidade de você planejar estrategicamente, não apenas um ano, mas 2, 3, 4, 5 e às vezes até 10 ou 20 anos. Então, dito isso, eu queria te agradecer mais uma vez pela tua presença, a tua participação aqui nesse canal que nós temos e criamos para que a gente possa bater esse papo semanal. E eu queria te convidar para que você se inscreva no canal com FM, que você divulgue o canal e que você dê o seu like, você dê sua participação, pedindo que você abra nesse momento agora a palavra de Deus no primeiro livro de Reis, capítulo 3. A gente vai falar um pouco sobre os sonhos de Deus para mim, os sonhos de Deus para você. Vamos lá rapidamente ao livro de 1 Reis, capítulo 3, a partir do versículo 4. Então vamos nos concentrar na leitura especificamente a partir desse trecho, onde logo no seu início a gente vê em sonho Salomão pede sabedoria. Olha só como é interessante a forma como Deus trata conosco e como Ele lida com os nossos pedidos. A chave, talvez, desse breve trecho da palavra de Deus faz referência a um sonho que Salomão teve. Mas não foi um sonho qualquer. Esse tempo onde Salomão repousa e ele fecha os seus olhos e sonha, ele tem a participação significativa de Deus nesse tempo que interage com Salomão. E ele diz exatamente isso que a gente acabou de ler. O que tu queres? Qual é o teu pedido, Salomão? O que tu pretendes que eu te dê, uma vez agora que tu és rei de Israel? E aqui, Salomão tem a oportunidade de pedir, talvez como eu e você pudéssemos enveredar por esse caminho enganoso, né, de se apegar a coisas materiais. Talvez ele pudesse pedir coisas que não estivessem ao seu alcance de maneira imediata, uma vez que ele era rei, mas que em algum momento da sua caminhada, da sua história, ele poderia objetivamente adquirir. Mas ele, ao invés de pedir isso, de tal maneira que Deus pudesse conceder-lhe de imediato, ele pensou para além das coisas materiais, das coisas simples do nosso dia a dia, além de pedir um carro, ou pedir um apartamento, ou pedir que Deus nos conceda o benefício de ter o recurso ao final do mês para pagar todas as nossas dívidas, os nossos boletos. Salomão foi para além disso. Ele pensou acima da montanha. Ele visualizou o horizonte e enxergou que havia grande promessa de Deus para com seu pai Davi. E o capítulo 3 ele é construído com base no capítulo 2, onde ali Davi chama Salomão e apresenta para seu filho, aquele que será seu sucessor ao trono de Israel, uma série de requisitos, uma série de preocupações, uma série de regras que precisavam ser cumpridas. E Salomão, muito atentamente, observa todo o recado como um bom filho deve fazer quando ouve seu pai. Salomão se aproxima de Davi, Salomão registra aquilo e faz exclusivamente aquilo que seu pai havia lhe dito. Mantém-se firme diante dos propósitos que Deus havia uma vez já definido para a vida de Davi e, consequentemente, atingido Salomão, seu filho. Mas
O que nos chama a atenção para esse capítulo em especial, o capítulo 3, é o fato de Deus ter participado do sonho de Salomão. E ali, no sonho, esse diálogo tão interessante, tão precioso, onde Deus pergunta de maneira muito clara para Salomão: o que tu queres que eu te dê? Eu quero sabedoria. Eu sou uma criança, eu não tenho compreensão completa de tudo que acontece no reino, eu sou muito novo, eu não tenho a noção real de como eu preciso proceder com as responsabilidades que cairão sobre os meus ombros como rei, e eu preciso que o Senhor me conceda sabedoria. E aqui, do mesmo modo onde em anos atrás Davi se coloca diante de Deus para enfrentar Golias, dizendo que o que importava era servir ao Deus vivo e que Golias não iria prosperar, Salomão se posiciona e no próprio sonho ele já diz para Deus aquilo que ele quer. De repente ele acorda e vê que aquilo era um sonho, mas ele percebe o quão real era. Então, uma das coisas que a gente precisa pensar é como os nossos sonhos, eles influenciam a nossa vida. Como os nossos sonhos podem influenciar a vida dos outros, dos demais, aqueles que estão ao nosso redor. E é importante a gente pensar que Deus, ele tem sonhos para mim, ele tem sonhos para você. A questão é, eu tenho sonhado os sonhos de Deus para mim? Essa é a pergunta que a gente precisa fazer. Deus sonha em me ver fazendo, executando os planos que Ele já desenhou para a minha vida, para que outras pessoas sejam abençoadas através do agir de Deus. E, por vezes, o nosso comportamento está completamente desconectado daquilo que Deus se propôs a realizar nas nossas vidas, porque os nossos sonhos muitas vezes se parecem apenas como desejos carnais. A gente deseja algo, quando na verdade os sonhos que Deus tem sonhado para a gente, como a palavra de Deus diz, os pensamentos do Senhor são muito maiores do que os meus pensamentos. Mas nós, eu e você, nós estamos agarrados de maneira vil a este mundo, de tal modo que nós queremos nos apropriar dessas coisas materiais, coisas que são volúveis, coisas que não são eternas. Estamos apegados a coisas que têm prazo de validade. Quando Deus nos oferece algo que é para a eternidade, aquilo que Deus tem prometido ao longo da sua palavra, o sacrifício de Jesus lá na cruz, a morte de cruz, permitiu que eu tivesse a oportunidade de sonhar os sonhos de Deus, sonhar os sonhos que Deus tem para mim. O ponto é, nós sabemos diferenciar sonhos de desejos. Talvez isso seja aquilo que mais nos chama a atenção, aquilo que a gente precisa de fato compreender. Os sonhos de Deus, e para realizar os sonhos de Deus, há 3 considerações que eu queria fazer para que a gente observasse hoje. Primeira consideração: guarde o seu coração. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4, 23. A segunda consideração: ouça a voz de Deus e descubra a sua vontade. Sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que falará a mim e o que eu responderei quando eu for arguido. Abacuque 2, 1. 3. Espere o tempo necessário para que os sonhos de Deus se cumpram na sua vida. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3:1. Então, quando eu vejo esse capítulo, o que me chama a atenção é exatamente isso. Deus fala com Salomão diretamente no seu sonho. E aqui ele chama a atenção para 3 argumentos
que eu quero guardá-los para a minha vida. E queria que você observasse isso e tentasse reter essas informações, deixando elas de maneira muito claras na sua mente e no seu coração. Olha só o que diz a palavra de Deus, lá no versículo 6, no capítulo 3. Com fidelidade, justiça e retidão de coração. Por que você acha que Deus falou diretamente com Salomão no seu sonho? E Deus pode falar comigo e com você nos nossos sonhos e dizer o que Ele quer que nós façamos, da maneira que Ele quer que nós façamos. Mas o que me chama a atenção é que Ele fala fidelidade, justiça e retidão de coração. Deus fala com Salomão porque ele encontrou e ele pactuou com Davi. E em Davi ele encontrou esses 3 argumentos sólidos: fidelidade, justiça e retidão. Fez uma promessa a Davi e essa promessa alcançou a Salomão. Isso certamente foi um divisor de águas para que Deus falasse diretamente com Salomão, para que Deus procurasse Salomão. Fidelidade, justiça e retidão de coração. E para a gente encerrar, vamos pensar em algumas coisas. E a primeira pergunta é: como os sonhos de Deus podem impactar a minha vida? A segunda pergunta para a gente pensar: se Deus falasse conosco em sonhos, nós estaremos dispostos a mudar radicalmente a nossa vida para atender aquele chamado do Senhor? Ou a gente consideraria que aquilo foi apenas um sonho, como muitos dizem, isso foi um sonho bobo, um sonho qualquer? Ou a gente conseguiria compreender naquele sonho que ali era a voz do Senhor falando conosco? E a terceira informação é: eu tenho lido a Bíblia, a palavra de Deus, suficientemente para conhecer Deus de tal modo que eu leia, compreenda e coloque em prática a sua palavra. Isso vai fazer com que os meus sonhos certamente sejam alterados, modificados. Quanto mais o meu coração e a minha mente estiverem preenchidas, estiverem cheias, estiverem alimentadas por coisas que são eternas, por informações que sejam do céu, mais perto do Senhor eu estarei, e a minha mente e o meu coração vão cogitar sonhos de Deus. Você já parou para pensar nisso? Os meus sonhos e os meus desejos, eles estão normalmente, usualmente, muito mais próximos da realidade terrena, porque eu estou colado a essas premissas, a esses conceitos. Quanto mais perto eu estou do Senhor, mais perto eu estou da palavra, e quanto mais oportunidade o Espírito Santo tem na minha vida, mais sonhos de Deus eu vou poder sonhar. E de maneira mais lúcida e de maneira mais apropriada, Deus vai usar a minha vida para que os sonhos dele se realizem. E aí, eu estarei sendo usado para o benefício do reino de Deus. Porque os sonhos de Deus se realizando através de mim, esses sonhos abençoam a minha vida, abençoam a vida dos próximos a mim, abençoam a vida daqueles que estão um pouco mais distantes, abençoam todos que me conhecem direto ou indiretamente, porque eu serei um canal de bênçãos. Pense nisso, pense em como você, como eu, pense como você pode ser um canal de bênçãos quando você permitir que o Senhor realize os seus sonhos através da sua vida. Tá bom? Até o nosso próximo encontro, que Deus te abençoe, um grande abraço.